Bom dia, meus picanhas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Excentrio descobriu que a Scrip foi raptada e que ele iria fazer um ataque contra esse reino safado. E agora o seu ataque já está começando e o Robinho tá metendo a porrada em geral e todos os guardiões estão tentando se juntar para pará-lo. Os guardiões do Império de Sapigold continuam correndo igual maluco, mandando isolar todo mundo e impedir a passagem deles. A Reinhardt fica falando que esses soldados não acabam mais, estão usando tropa infinita, é? A sua amiga fica mandando ela aguentar um pouquinho mais. O Helge está pensativo, fala que eles trouxeram as forças locais como reforço. Além disso, eles estão usando maçã de ferro, então fica difícil de se aproximar dos soldados. Ele pode acabar ficando banguelo. Lá vem uma maçã voando na direção dele. Se forem acertados por essa arma, até mesmo eles não vão ficar ileso. Mas todos os guardinhos já começam a tomar escudada. A mina vem que nem maluca, dando porrada em todo mundo. Acha que alguns vão ficar bem depois disso. Os soldados de Sapigold, eles têm uma técnica secreta: voar de costas. Ninguém sabe disso. Helgesta fica falando que sente a pena desses soldados. Uma maçã vindo na direção deles. A Reinhardt fica só bloqueando os ataques em vez de atacar. Eu não julgo. Ela começa a bater com as espadas na maçã, mas era pra ela perder, não sei como a espada é mais forte. Ela já fica toda melada de sangue, toda nervosinha, falando que não acha que consegue aguentar muito mais tempo que isso. Como pensou, ainda não está preparada para fazer parte dos Cavaleiros do Dragão Branco. A Liena fica usando seu poderzinho, dizendo: não desista, cavaleira, você consegue, força do protagonismo. A magia que ela está usando é o sopro da luz. Foi utilizada nas proximidades. A magia divina, determinação da luz, é utilizada também junto. Ela faz logo um combo de várias magias de suporte. A Reinhardt já fica toda feliz por estar sendo upada e fala que agradece a Santinha por isso. E já o seu escudo cresce do nada, fazendo todo mundo bater numa barreira invisível. Os soldados ficam até cuspindo sangue, falando: ai, me acertaram aqui, Cleide! Me ajuda! A Lena fica falando que a senhorita cavaleira é incrível. Claro, usando o poderzinho até eu consigo bater em alguém. Fala que os inimigos foram totalmente destruídos. A Reinhardt fica falando que foi tudo graças a ela. Obrigado pelo poderzinho. Mas pergunta por que ela está aqui. Em vez de estar ajudando a Eileen, ela fala que, olhando pra Eileen, precisa de ajuda, parece que ela tá se virando 4 braços de tanta porrada que tá metendo nos outros. Os guardiões de Sapigold, tudo obeso, fala: caramba, tamo perdendo, hein, parceiro? Mas como pensava, os rumores sobre os Cavaleiros do Dragão Branco eram todos verdadeiros. Fica todo nervosinho, dizendo que pode ser difícil derrotar todos eles, mas matará pelo menos um. Já vem vindo com seu pulo de gordo, puxando 2 espadinhas. Pensa que é o Zoro agora, bicho, ó. Já vai bater no cara machucado, dizendo: morra, seu lixo, eu pego os mais fracos primeiro. O soldado fica todo nervoso vendo aquilo, falando: caramba, que lixão você, hein, chefe? O seu ataque é defendido. E o gordo é mandado de volta pra longe mais uma vez. Ele fica nervoso, falando: da onde veio esse cara? Como ele aguentou meu peso, véi? O Robinho manda ele desistir agora mesmo. Não é porque ele é gordo que ele vai ter vantagem aqui se vitimizando, falando que é gordofobia. Fala: enquanto ele estiver aqui, eles não tocarão em nenhum fio de cabelo dos seus soldados. Ó, o bichão mesmo, hein? Ele manda os seus soldados nunca mais fechar os olhos durante uma guerra. O bicho fodão. E não desistir da vida deles também. Não faça ele se arrepender da escolha que fez de salvar a vida deles. O soldado figurante fala: eu me arrependo, eu peço perdão por ser um fardo, chefinho. O Robinho fala que nunca pensou neles como um fardo, porque um verdadeiro compatriota do Império Rune nunca pensaria isso. O soldado fica chorando. Quem ele é?
amiga. Obrigado. Eu agradeço essas palavras que eu ouvi nesse capítulo, que eu nunca mais vou aparecer. Dizendo que até que ele morra, ficará ao lado do senhor Robinho. Robinho manda ele confiar nos companheiros e continuar lutando. O gordo fica rindo igual um sapo, falando que eles devem estar de brincadeira. Companheiros? A vida de seus companheiros é o mais importante que uma guerra? Errado! Não há nada mais importante que a vitória em uma guerra. Aponta o seu martelinho todo gordo. Fala que o motivo pelo qual eles morrerão aqui hoje é porque mesmo com as habilidades que eles têm, eles são burros. Compaixão é inútil no meio de uma guerra. É uma pena que vai ter que matar alguém como ele aqui. Já vem vindo pra cima mais uma vez gordo como sempre. Fala que isso é tudo pelo bem da vitória. Rubinho defende mais uma vez o ataque do martelo podre. O gordo continua defendendo os ataques também. Ele não quer virar um alvo. A batalha continua. Os dois ficam se batendo e o gordo continua gordo, só que agora um pouco mais feio. Ele fala que os movimentos dele são muito lentos. Eu não esperava um gordo falar isso, mas tudo bem. Fala que pode ter uma arma pesada, mas ele aperfeiçoou com a sua aura de sangue. Com essa aura, ele aumenta sua velocidade física. E como pensou, a fraqueza dessa arma dele é que ele também possui uma fraqueza fatal. O Rubinho já fica nervoso falando Nani. O gordo fala que realmente precisa enfrentar ele de frente a frente, hein? Vê os dois guardinhas todo machucado como peso morto. Não tem como negar que são peso morto. Já vai indo pra cima e desaparece. Os guardinhas já ficam nervosos falando: como o gordo pode ser tão rápido assim? Pra onde diabos ele foi? Mas atrás deles só dá pra ver uma aurinha azul, todo costinhas. O gordo já vem vindo com seu sorrisão, falando que ele é lixão mesmo, ele pega pelas costas e já tenta dar seu ataque de gordo. Infelizmente, ele erra e fala mesmo assim que o Rubinho é um patético. O Rubinho teve que usar suas costas para defender o ataque, mas já que ele chegou a tempo, por que ele não usou a arma? Não tem como entender isso. O gordo fala que ele pode ter sobrevivido por causa da armadura do Cavaleiro Branco, mas agora vai ser ainda mais difícil para ele ficar se movendo. O gordo fica todo feliz, dizendo que foi breve, mas foi bem divertido. Mas agora tem que dizer adeus e já vai usando seu martelinho do Thor. Mas o Rubinho não ia perder desse jeito. Já começa a usar sua aura de sangue. O gordo já fica se tremendo, perguntando como isso pode ser possível. O Rubinho tá lá com a sua pose, falando que agora ele vai comer a macaxeira. O Proto olhando aquilo, fala: senhor Rubinho, hein? Tá indo bem. Vê o Brilhinho, fala que agora ele também é um Super Saiyajin. Finalmente, ele está mostrando a sua verdadeira força. Aí voltamos para o passado, pro Rubinho dizendo que não usará sua aura de sangue nessa batalha. O Excêntrico falando que não poderia permitir isso, assim ele ficaria mais fraco. A não ser que ele tenha uma razão especial, ele precisa dar o melhor nessa guerra. O Rubinho fala que eles podem ser um país inimigo, mas são humanos como eles. A razão pela qual ele vem seguindo o rei para fora do Palácio Dragão Vermelho foi para lidar com os demônios que massacram as pessoas indiscriminadamente. Então, para essa guerra, ele vai subjugar o inimigo sem usar sua aura de sangue. O Excêntrico falou que contanto que ele consiga vencer os inimigos, ele pode fazer como desejar. Entretanto, precisa se lembrar que sua complacência com os outros pode causar sangue nessa guerra. Pode ser do próprio povo dele. O Rubinho, usando seu poder de Saiyajin, fala que foi como a majestade disse. A sua pena com o inimigo quase matou seus soldados. Agora, ele não vai mais hesitar nenhuma vez. O gordo fala que olha só, agora ele está repleto de energia. Deve ser apenas uma mera coincidência. Fica gritando sem nariz, dizendo que vai destruir essa cara dele. Como pode ser mais bonito que um gordo? Os dois já dão aquele pulinho. Como eles pulam tão alto? Eu não sei, especialmente esse gordo. Eles já ficam se encarando por um tempinho. O pulo grande da desgraça. Os dois batem de frente. As armas estão aqui, mas não dá pra ver direito, mas tá aí. Aí eles fazem aquele padrão. Os dois ficam se batendo tão rápido que nem a gente consegue ver. Os soldados ficam só assistindo aquela porradaria. A Reinhardt, toda nervosa, fala que é uma velocidade difícil de acompanhar apenas com os olhos. Vai usar o quê? Pra acompanhar o pé também é? Fala que sabe que aquele cara que está enfrentando o Sr. Rubinhos parece ser talentoso.
mas espera que o Senhor Rubinho vença essa luta. A porradaria continua, lançada de um lado, martelada do outro, o gordo nervoso dizendo que definitivamente ele perde em termos de força, precisa aumentar sua velocidade e tentar encontrar uma brecha. Vai ter que usar aqueles soldados mais uma vez para criar uma oportunidade. Fala com essa velocidade, pode pelo menos matá-los dessa vez. O Rubinho olhando aquilo, fala que não vai ser tão fácil e já vai correndo atrás de mesmo, dizendo que ele achou mesmo que ele iria cair nesse truque uma segunda vez. O gordo nervoso fala que ele com certeza não conseguiria acompanhar antes. Então como ele fez isso? Deve haver algum engano, ele não pode ser tão rápido. Fala que mais uma vez vai tentar usar o seu poder ao máximo. Não tem como ele acompanhar um gordo obeso como eu. Os dois já batem de frente e continua a porradaria de novo. Os soldados continuam olhando, não tem ninguém pra atacar uma flecha nesse maldito. O gordo nervoso fala, como assim? Como ele pode me acompanhar? O Rubinho continua metendo a porrada nele. O gordo é mandado longe, fala que por quê? Por que não consegue acertá-lo? Tem certeza que quando se trata de velocidade, já tem uma aura de sangue mais forte, ele deveria ter a vantagem. O Rubinho fala, como assim a aura de sangue mais forte? Tá louco, parceiro? O que faz ele achar isso? Até agora, ele não usou uma vez sequer a aura de sangue dele. A aura dourada de sangue. O gordo fica nervoso falando, como assim? Ele estava bloqueando meus ataques antes sem sequer usar a aura de sangue. E a aura dele ainda é a aura de sangue dourada. Aquela aura que aprimora o poder e a agilidade do seu corpo inteiro. Fica todo nervosinho falando que isso é balela. Ele deve estar mentindo, é fake news. A linhagem de usuários dourados de sangue foi inteiramente destruído durante a guerra contra o Dragão da Luz. A aura dourada desapareceu do continente. O Rubinho fala que ele sobreviveu como o último descendente por pouco, com a ajuda do Sr. Blumenhartz. Agora ele tentou matar os seus companheiros, que não podiam mais nem participar da batalha. Então ele vai perder essa guerra hoje mesmo. Já vem vindo pra cima com a sua lancinha brilhando de Saiyajin. Fala que por causa dessa desonestidade dele, ele vai perder. O gordo fala que não existe nada mais importante do que a vitória em uma guerra. Não tem essa de honra. Tem certeza que não vai perder para ele, que acha que a guerra é apenas uma piada com honra. Os dois já vão pra cima pela quarta vez, eu acho, dessa vez. Nessa hora, o gordo acaba ficando sem um braço e acaba perdendo os quilinhos. Ele solta sua arminha, não sei porque ele soltou a outra se ele perdeu só um braço. Os guardinhas já ficam nervosos, dizendo, vice-capitão, como assim você perdeu? Já vão indo pra cima, dizendo que precisam protegê-lo. Rubinho preparando sua lança bicuda, fala que vai dar uma morte para ele sem dor. O gordo fica só esperando o ataque chegar. Na hora que o Rubinho ia acertar, um guarda normal consegue defender a porra do ataque dele. Vai tomar no rabo! Fica dizendo que vai lidar com isso. O vice-capitão pode fugir. O gordo fica perguntando, como assim? Como você conseguiu? O guardinho fala que se ele cair, todos vão cair juntos, então ele precisa fugir. O Rubinho fala que ele está protegendo o capitão pela própria vida. Realmente ele possui um bom subordinado. Isso aqui eu nunca vou tancar não. Um soldado normal parando um capitão, vai te lascar, porra. Fala que se eles não se envolverem mais na guerra, ele vai deixar todos sobreviverem. Então manda todos saírem daqui e vai indo embora de costa para o inimigo. Porra, Rubinho, aí não, cara. Os soldados ficam falando que precisam curar o capitão, precisam levar ele pra enfermaria. Fala que a maré agora virou por sua causa, a culpa é dele. Fica todo nervosinho, todo gordinho. A Reinhardt já vem dizendo que ele é incrível, derrotou o capitão do exército inimigo, como esperado do senhor Rubinhos. Já fica com os olhos brilhando, dizendo que conseguiu ver a aura dourada de sangue que só tinha ouvido falar antes. Foi uma grande honra. O Rubinho fica falando que não é nada, então ela não precisa ficar tão honrada com isso. E tem algo mais importante para fazer agora. Os outros dois estão sofrendo com tanto inimigo cercando eles. A do cabelinho fica perguntando o que a Reinhardt está fazendo, conversando, se distraindo no meio de uma guerra. A Reinhardt já volta para a batalha com ninguém na frente dela, falando que está pedindo perdão. Está voltando agora. Todos os soldados já ficam gritando para recuar, precisam pegar uma distância.
os outros dois continuam atacando todo mundo sem massagem. O Excêntrico fala que os inimigos estão começando a vacilar. Eles precisam abrir o portão para o palácio. Na frente deles tem vários soldados, mas tudo bucha, ninguém importante. Ele fala que se for até lá, provavelmente conseguirá ver o Mags e a Scripps lá dentro. Agora é a hora, enquanto os inimigos estão prestando atenção no Robinho, já dá o seu pulo na cabeça de todos os soldados, sai quicando em um por um para pegar distancinha. O guardinha fica dizendo: precisam parar o imperador, precisam impedir que ele entre no palácio, não importa como. Mas o Excêntrico continua quicando na cabeça de todo mundo. O guardinho fica bravo falando: nossa, ele pisou na minha cabeça, e tenta cortar o pé dele pra ele nunca mais pisar em alguém. Mas o seu ataque ainda passa raspando, hein? Mesmo sendo só um soldado normal. O Excêntrico fica olhando: caralho, cortaram meu pé, maluco. O Prota fica todo nervosinho, dizendo: que merda foi essa? Levou um ataque de um merdinha naquele. O Excêntrico começa a ficar muito puto, dizendo que essa sensação que está sentindo são os demônios, mas parece ser um pouco diferente de um demônio. Os soldados Zeta estão vindo com sua ourinha roxa no corpo. Um velho ratão aparece, mandando todos os soldados irem pra cima e protegerem os soldados. Esse aqui é o Hult. Eu não sei de onde ele veio, mas tá aí usando os soldados Zeta. Os Zeta já vem preparando seu golpezinho pra cima do Excêntrico. Sarrada no ar. Alguns soldados tomando porrada de Sapigold. O Igni já vem defendendo o ataque, perguntando como ele ousa tentar sarrar a majestade. O Zeta consegue defender tranquilamente com seu braço de ferro e já consegue empurrar a espada para trás. O bicho forte. O rei Gesto, olhando aquilo, fala: meu Deus, tem fumaça na minha frente. Ele não fala isso, mas queria. O Hult fica mandando ele completar. Esses são os cavaleiros de guarda do palácio de Sapigold. O poder dos golems de armadura. Rapidinho tira sua cara de rato e fica todo nervosinho que isso é impossível. O guerreiro de armadura dele, que ele tanto se orgulhava, já tá todo destruído, falando: como assim? Por quê? O rei com certeza disse que a habilidade física deles se equiparava de um cavaleiro com aura de sangue de rank S. O Excêntrico cai na risada, dizendo que eles são muito imbecis. Como podem ser tão burros? Se fosse assim tão fácil ter uma aura de sangue de rank S, quem se importaria de treinar? O Hult fica todo nervoso, falando: ele tem um ponto. Manda todos os seus guerreiros Zeta atacarem os dois agora mesmo, porque não tanca as ofensas. O Excêntrico manda o Igni ficar focado nele. Ele só fica falando: sim, majestade, pode deixar. Ele já puxa sua espada sagrada, a espada mais forte do reino. Isso aí eu inventei agora. O Igni já começa a usar sua aura de sangue também. Os Zeta já vem tudo vindo pra cima, na voadora, e os soldados também se metendo no meio. Mas os dois desaparecem usando o seu teleporte. Mentira, é só correram dali mesmo. O Excêntrico já vem preparando sua pose de espadachim para fazer o seu corte. E o Igni também já vem com a sua pose de espadachim preparando o seu golpezinho. Os dois já começam a fatiar todos os Zetas que eram para ser muito fortes. Eles são fortes como uma batata estragada. O Hult fica todo cagadinho de medo, com a boca aberta. Calma, fecha aí, parceiro, vai entrar mosca. Já começa a usar seu ataquezinho, perguntando: que tal esse poder que eu vou usar? O Excêntrico fala que o alvo agora é o rei de Sapigold Mags. Manda não matar ele se encontrá-lo. O Agni fala que sim, pode deixar. Um monte de pedra já começa a sair do chão, mas o que elas vão fazer, eu não sei. O Hult fica olhando seu ataque especial, elemento terra, mas vindo a fumaça, fala que esse foi um ataque tanto, hein? Até eles devem ter se machucado. O Excêntrico, olhando para aquilo, fala que era isso mesmo, tem certeza, já acabou, GSK. O Hult fala que colocou toda a sua aura de sangue nesse ataque, porque ele não teve nenhum arranhão. O Excêntrico fica só dando um sorrisinho, manda ele dar uma olhadinha pra esse dedo aqui. Ele não fala isso também não, tô zoando. Quando o Hult vai olhar pra cima,
já vem vindo o Igni preparando seu golpe de espada e já fica todo nervoso com sua cara de rato e começa a usar o seu poderzinho de terra de novo. Fica com a mão enfiada no chão para poder fazer o ataque. Eu não acho que seja muito bom os ataques parados não, parceiro. Ele está fazendo um escudo protetor com as pedras do chão. O Igni bate com a sua espadona na pedra, falando vagabundo, não corre não, e começa a ficar todo nervosinho. O Ruth fica com um sorrisão na cara, falando hehehe, me pega aqui, otário, que eu quero ver. Fica falando que a sua hora de sangue é especializada em defesa, não vai conseguir atravessá-la com esse poderzinho. O Excêntrico fica olhando aquilo e fala: você está completamente errado. Acha mesmo que a aura de sangue dele consegue bloquear tudo só porque é especializado em defesa? Se ele sabe que há ranks entre as auras de sangue, como o nível amarelo que ele usa contra o nível Casmin que o Agni usou para fortalecer sua arma, deveria saber quem é que vence nessa batalha. O Ruth, vendo sua barreira quebrar, fala que isso é impossível, não pode ser, como isso aconteceu? Enquanto ele estava falando, já tomou uma espadada no meio do bucho para ficar esperto. Dá aquela cuspida padrão de sangue que a gente gosta de ver, dizendo que isso é sem chance. A aura de sangue dele deveria ser a melhor de todo o reino. O Igni fala que o poder das auras de sangue pode até ser um pouco parecido. Em todos os outros aspectos, ele perde. Ele é muito superior a ele. Na frente do portão, o Igni fala que chegaram, manda a majestade entrar primeiro, por favor. O Excêntrico fala que tá ciente, mas antes disso, queria perguntar como está a ferida dele. O Igni fala que estão no meio de uma guerra, essas feridas que ele tem não é nada. O Excêntrico fala que se ele insiste, ele vai tomar uma xícara de café. Na frente da porta, tem uma aura sinistra. O Excêntrico fala que é a energia de um demônio. O Igni fica perguntando por que tem um demônio aqui. O Excêntrico pensativo fica se perguntando se o mago está usando isso. O que diabos ele está fazendo aqui? Manda primeiramente o Igni quebrar a porta exterior. Precisa investigar os arredores. O Igni rapidamente faz os seus cortes, fazendo picadinho de porta. Na mesma hora, uma grande quantidade de vento já vem saindo. O porta fala que tá sentindo um fedor da porra. Que merda é essa? O Igni fica mandando a majestade olhar pra frente. O Excêntrico já fica de boca aberta vendo aquilo, falando: impossível. Que diabos é essa merda? A gente só consegue ver um grande chifre de todos vocês. Não tem nem espaço na tela para botar o resto. Na frente deles tem um escrito do Amu-Manhua com a sua carinha de dragão. Fala que ele finalmente chegou, imperador. Pergunta por que ele demorou tanto. A fama do imperador louco dos cavaleiros brancos não serve pra nada. O Igni fica dizendo que vai lidar com esse monstro. O Excêntrico manda ele recuar e pergunta como o monstro conhece ele, mas ele parece um pouco familiar. O Barza demônio fala que o enviado de Sapigold que ele matou brutalmente é o irmão mais novo dele, o Eric Barza. Fica muito puto. O Prota fica se perguntando se aquele bicho feio tinha um irmão também. Na versão original da obra, no fim, o Barza, que odiava os humanos, aceitou parte do glutão, o sétimo poder do Duque do Inferno dentro do seu corpo. Aqueles que tentaram antes tinham uma chance de 40% de perder sua vida e 50% de chance de perderem suas inteligências, se tornando um caroço gigante de carne ambulante. Mas o Barza, ele não morreu e também não perdeu sua inteligência. Seu ódio profundo pelos homens transformou ele num demônio perfeito. Foi assim que o quinto general demoníaco Barza surgiu e muitos humanos foram mortos por ele brutalmente. Prota pensativo fala que Barza, hein? Dessa vez foi o irmão mais novo dele que se tornou um demônio. Acha que isso deve ser por sua causa. O Manhua tá mudando aos poucos. O Barza fala que não achou que ele iria ser reconhecido porque ele tá um pouquinho diferente. Matar o seu irmão não lhe incomodou ele em nada. O Excêntrico fala que lembra de todas as faces de malditos demônios traidores. O Barza fica falando que é mentira.
o irmão dele nunca encontrou um demônio. O Excêntrico fala que seria só questão de tempo. Ele se tornaria um maldito traidor assim como ele virou. O Barza fica todo irritadinho, como um menino fazendo birra, mandando não insultar o irmão dele falecido. Hoje ele vai morrer pelas suas mãos, não importa como, e já começa a quebrar o teto com seu chifre. Vai, cuidado com as novinhas que vocês estão namorando aí, hein? O Igni fica dizendo: majestade, isso é perigoso, o chifre dele é muito grande, ele é diferente de tudo que já viu na vida. O Excêntrico já puxa sua espada sagrada, falando que sabe muito bem disso. Já começa a usar sua aurinha, falando que a espada da luz está respondendo à força de um demônio poderoso também. Fica um pouco pensativo, dizendo que além disso, ele consegue sentir a energia de outro demônio. Comparada a esse monstro gigante aqui, é uma energia muito mais impressionante. Fica se perguntando o que está escondido mais lá dentro desse castelo. O Barza fica perguntando para onde ele pensa que tá olhando, e já vem vindo para cima com seu chifrão. Pro tá olhando aquilo, fica nervoso, falando: caramba, é grande mesmo, hein? O Igni já começa a preparar sua espadinha. O Excêntrico fala que não há necessidade de bloquear, apenas precisam desviar daqueles chifres, só são 2 por enquanto. Os 2 começam a correr para não serem atingidos pelaquilo. O Barza passa direto, fazendo só um buracão na parede. O Igni, olhando aquilo, fala que se não fosse pela majestade, ele poderia ter virado parte daquele buraco. O Prota, nervoso, fala que se ele tentasse aguentar a porrada do bicho no braço, ele ia perder isso na mesma hora. Na grande guerra entre humanos e demônios, mesmo o Carlos teve dificuldade em enfrentar o Barzas quando ele se tornou um demônio. O Barzas, vindo do buracão, fala que eles realmente são bons em fugir. Fala que dessa vez ele não vai errar, vai fazer o chifre dele crescer. O Excêntrico, usando seu poderzinho, fala que mesmo com sua aura de sangue de prata, é difícil prever os movimentos dele. Fala que além disso, a energia que tem te incomodado desde antes, o que é aquela coisa que ele tá sentindo? Não consegue parar de pensar nisso, fica distraído e é quase acertado pelo poder do Barzas. Fala pro Igni que vai lidar com essa coisa, manda ele procurar por aquela energia diferente que ele está sentindo. O Barzas fica dizendo: como você ousa ficar distraído? Achar mesmo que ele vai deixar um figurante sair daqui? O Igni já fica nervoso, mostrando o dentinho, como se estivesse no odontologista. O Excêntrico fala que o irmão dele também morreu da mesma maneira, agindo desobediente como ele. E você irá seguir o caminho dele? O Barzas já fica nervoso, mandando ele calar a boca e não falar mais nada. Já vem vindo pra cima com seu chifrão. Cuidado com as novinhas, hein? Mandando não insultar o seu irmão. A gente só vê um pouco de sangue. A mão do Excêntrico é perfurada pelo chifrão. O Barzas fica rindo, dizendo: hahaha, no fim das contas, humanos não são nada comparados aos demônios. Vai dar crédito por ele ser capaz de bloquear com uma mão o chifre que foi formado com o poder da novinha 16 que ele gostava. O Excêntrico já fica só com um sorrisinho na cara. A capacidade do Elixir começa a ser reduzida muito. Precisa tomar cuidado. Os efeitos colaterais da linhagem dracônica sobrecarregam todo o seu consciente neural e uma parte do seu corpo começa a sofrer mutação. E o Excêntrico continua rindo que nem maluco, porque o corpo dele está em perigo. Fala que tem ansiado tanto por uma batalha sangrenta como essa. O Barzas fica dizendo que vai gostar disso, mesmo com um buraco na mão dele. A capacidade de blefe dele surpreende muito. O seu chifre começa a ficar nervoso. Como? Eu não sei. O chifre dele não consegue sair. Ele fala: caralho, prenderam minha cabeça, Berg. O Excêntrico fica rindo, perguntando pra onde ele pensa que vai. Está tentando fugir enquanto está bem na frente dele. O Barzas manda ele ficar calado, apenas vai matar ele, que depois pode ir embora carregando seu chifrão. O Excêntrico já começa a usar a sua habilidade de distorção espacial, fazendo o chifre ficar todo estranho. O Barzas fica gritando, falando: caralho, Berg, arrancaram meu chifrinho. Fica tocando na sua cabeça pra ver se o outro ainda tá lá. Fala: que poder foi esse? Manda ele parar com isso agora mesmo. O Excêntrico fica perguntando para onde foi aquele espírito que ele estava antes. O Barzas fica gritando:
Para! Não arranca o meu chifre, eu gosto muito dele. Na sua cabeça, ele acabou virando corno só de um lado. Fala, com um ataque desse nível, não pode ser o único afetado. Com certeza ele deve ter sofrido bastante. O Excêntrico, sem nenhum machucado, pergunta se ele acha mesmo que os dois são iguais. Como pode? O buraco na sua mão já está completamente recuperado. Fala que não ataca cegamente, diferente dele, que caiu numa provocação tão barata e atacou de uma maneira tão descuidada. O Bardos, procurando seu chifre, fala que ele tem um ponto agora. O Excêntrico fala que desse jeito ele vai conhecer o irmão dele de novo em breve, hein? O Bardos fica bravinho, dizendo que vai matar o Imperador agora mesmo. Mas enquanto ele estava vacilando, ele acaba perdendo mais um seu chifre e um braço dessa vez. O Bardos fica perguntando que porra foi essa? O Igni fala que agora te peguei, otário. Pergunta como está a mão da sua majestade. O Excêntrico fala que tá bem, mas pergunta se ele conseguiu descobrir a identidade daquela outra aura. O Bardos fica todo com raivinha batendo no chão, perguntando como assim? Eu tenho o poder do 7 Duque. Com a poção que ele recebeu, deu um fim ao rei e à princesa de Sapigold. Deveria ter o poder para matar o imperador do Império Rune. Nessa hora o Prota já fica perguntando como assim se livrou da princesa. Pergunta o que ele acabou de dizer, o que ele fez com a princesa. O Baza fica rindo, falando que o rei e a princesa comeu os dois. Ixi, estranho, né, parceiro? O Excêntrico já fica bolado e bota a espada na cabeça dele, mandando ele cortar a verdade agora mesmo. O que ele fez com a princesa? O Barza fica rindo, falando, eu comi ela. Ela está sendo absorvida como sua refeição agora mesmo. Uma barreira sombria começa a se formar no corpo inimigo. A espada do Excêntrico retorna sozinho. Ele fica se perguntando o que está acontecendo de errado com essa espada. O Igni já vem gritando, Vossa Majestade! Dentro do corpo do Bazas já dá pra ver as clipes aparecendo aos poucos. Os dois ficam só olhando aquela cena. Em cima do Bazas está as clipes e o Rei Mags do lado dela. O Rei Mags não parece estar muito bem, não. A Scripps parece ainda estar viva, hein? Eu acho. O Excêntrico, olhando aquilo, já começa a ficar nervosinho. O Prota fica perguntando por que a princesa está naquele local. Na mente dele já começa a ficar vindo uma mensagem: mata, mata, mata todo mundo. Ele fica mandando parar com isso. Se pergunta o que tá rolando assim do nada. Ou será que usou poder demais hoje? Fala que de novo os efeitos colaterais da sua linhagem dracônica estão se ativando. Ele começa a sentir dor. O Igni fica perguntando o que está acontecendo. O Barza fala que finalmente ele ficou sem energia. Ouviu rumores de que ele estava enlouquecendo e parece que era tudo verdade. Esse corpo vai acabar com o sofrimento do imperador. O Igni fala que a majestade precisa desviar desse ataque, mesmo sem chifre ainda perigoso. Fala que não consegue prever para onde são os ataques que está vindo. Barzas já manda um golpe na direção do Excêntrico. O Igni fica gritando, majestade, não seja atingido por isso. Todo o elixir do Excêntrico é consumido e ele precisa recarregá-lo. Manda ele tomar cuidado. Os efeitos colaterais da linhagem dracônica começam a sobrecarregar o seu corpo. E uma parte do corpo dele já começa a sofrer a mutação. O Barzas fica dizendo que no fim das contas, até mesmo o Imperador irá perder para os demônios. Que pena que ele é o único que pode ver ele nesse estado lamentável. É um grande desperdício. O Igni já começa a ficar nervoso com o bocão aberto. O Barzas já começa a ficar nervoso, sentindo aquela aura de sangue. O Igni continua de boca aberta. Cuidado, parceiro, vai entrar uma mosca aí, hein? O Excêntrico já tá se transformando aos poucos em um meio dragão. Metade do seu corpo tá transformada e metade não. Ele tá ficando muito louco, com metade de um chifre no corpo, hein? O Barzas fala que ele estava quase morto, mas que diabos de aparência é essa? Fala que ele não é humano, não pode ser. O Excêntrico, sem consciência nenhuma, já começa a vir pra cima todo malucão. O Igni fica perguntando que a aparência é essa da majestade. E essa movimentação que ele fez agora não foi a movimentação de um ser humano.
O Bardas já fica gritando de dor. Ai, acertaram aqui, Cleitinho! Os dois que estavam no seu corpo já são tirados rapidamente. E a princesa também cai no chão. O Igni fica perguntando se a princesa está bem, mas ela está apagada, jogada. Fala que ela ainda está respirando. Fica tentando acordar ela, mandando ela acordar, por favor. Aos poucos, a Script vai abrindo seus olhinhos. Fica falando, senhor Igni, por que eu estou jogada aqui no chão? Fala que antes disso precisa avisar que o General Bardas é um maldito. O Igni fala que ela não precisa fazer isso. Ele já está completamente morto. O Bardas está jogado no chão, partido ao meio. Fica chorando, dizendo, irmão, me desculpe, tentei te vingar, mas não consegui. A Scripps fica perguntando, cadê a majestade? O Igni fala que agora ele está num estado muito estranho. A Scripps fica perguntando como a majestade ficou assim. O Igni fala que não tem certeza também. Provavelmente foi por causa dos efeitos colaterais da sua linhagem dracônica. A Scripps rapidamente já sai correndo para cima dele, dizendo que precisa ver a condição da majestade agora mesmo. O Essential continua maluco, se transformando em dragão. Ele manda ela não vir mais perto, é perigoso se aproximar. A Scripps fica falando que tem certeza que a majestade pode voltar ao normal. O Essential continua gritando de dor por todo o seu corpo e manda ela não se aproximar, por favor. E acabou.